Olá, boa tarde, paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor reinem no seu lar, na sua casa e na sua família. Hoje nós vamos no capítulo 10, a partir do versículo 35. Vamos lá, vamos continuar esse capítulo maravilhoso, como Deus ministrou no nosso coração ontem, e hoje a gente vai finalizar esse capítulo. Então, se aproximaram de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à sua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oh, glória a Deus. Pedido de Tiago e João, E Jesus aqui ensinando mais uma vez sobre o quê? Sobre a atitude de servir. Em resposta àquilo que Tiago, e João estavam pedindo ao Senhor Jesus. Jesus tem um encontro específico com 2 discípulos dos 3 com quem tinha mais intimidade. Jesus tinha intimidade com Tiago, João e Pedro. Na verdade, esse foi um encontro que os 2 primos de Jesus quiseram ter com ele. Na verdade, Tiago e João eram primos de Jesus, pois eles eram filhos de Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, eles acharam que poderiam ser privilegiados, de gozar desse privilégio, de certos privilégios. Mas, além disso, com esse relato, Marcos nos mostra exatamente como pensavam os discípulos diante dos acontecimentos. Vocês percebem que algumas perguntas dos discípulos a gente não vê maturidade espiritual e que a visão deles estava ainda aqui, nesse mundo? Os discípulos, nesses acontecimentos, pedindo que ocupasse o reino, postos no reino, um da direita, outro à esquerda. Aí Jesus demonstra que a falta de visão espiritual que eles tinham. Quantas perguntas nós percebemos isso através desse estudo que nós estamos fazendo? Quantos tinham isso, Estava faltando essa visão espiritual. É o que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos espirituais, eu quero ver. Tem um hino que fala sobre isso. Abre os meus olhos, os meus ouvidos, eu quero ouvir o Senhor, eu quero sentir o Senhor. Abre os meus olhos espirituais, que nós viemos pedir o Senhor. E Jesus disse, não podereis, Será que vocês podem beber o vinho? E nós beber o cálice que eu bebo? Nós percebemos que eles responderam sim, que poderiam beber. Então, nós vemos que esse Tiago foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu. Então, nós vemos que eles beberam. João, ele foi o último a morrer dos discípulos. Ele foi isolado lá na ilha de Patmos, porque Deus quis revelar, Apocalipse para João. É esse João que Deus revelou Apocalipse. E nós percebemos que eles beberam sim. Mas ainda pensando em termos do reino político de Israel, Tiago e João queriam as posições mais elevadas no reino que viera a ser implantado.
Para eles que agora caminhavam para Jerusalém, que é a capital política e religiosa do país, era a hora de reivindicar uma posição de destaque nesse novo reino. Eles queriam destaque, né? Eles queriam sentar ali à direita e à esquerda de Jesus, querendo destaque. Gente, quantas vezes nós vemos isso? Queremos like, né, no Instagram, queremos destaque, e não é para isso que Jesus nos chamou. Glória a Deus por essas pessoas que têm muitos seguidores, que podem levar a palavra do Senhor para muitas pessoas. Mas eu aprendi algo com o Douglas Gonçalves, que tem mais de 1 milhão de seguidores, que ele falou assim, que, gente, eu posso ter milhares de seguidores, mas tem uma ou duas pessoas que vocês vão alcançar que eu não alcanço. Se eu perguntar aqui quem conhece Douglas Gonçalves, talvez a maioria não conhece. Talvez a maioria aqui não conheça. E ele prega a palavra para milhares de pessoas. E talvez são essas algumas pessoas que o Senhor confiou em mim, confiou na Alessandra, na Késia, confiou em você. Então, o Senhor, nós não precisamos de destaque, buscar esse destaque como os discípulos estavam buscando. Nós devemos pedir a visão espiritual. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Então, nós vemos essa atitude, e Jesus contrastou a maneira do mundo com a maneira de agir o reino de Deus. Como Deus, né, no reino de Deus, o serviço dispensado aos outros é a maneira de nos tornarmos grandes, o serviço que nós fazemos para o outro. Isso sim que nos torna grande. Isso sim, porque o reino ele é de ponta cabeça, vamos dizer assim, tem até o livro assim, reino de ponta cabeça, que é o contrário do que o mundo prega. O que a palavra do Senhor nos ensina é totalmente ao contrário do que o mundo ensina. Foi como eu falei aqui, faça o que está no seu coração, segue o seu coração, segue aquilo que você deseja, a sua felicidade. Não, o que a palavra do Senhor nos fala? Que devemos negar a nós mesmos. Nós lemos esse capítulo anterior. Devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. E devemos servir o próximo como o próprio Cristo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até o homem que eu falei com vocês, do livro que eu li, Em Busca de Sentido, ele falando que ele encontrou sentido do dia que ele parou também de buscar só seus próprios interesses, e sim de servir aqueles prisioneiros lá também. E ele entendeu que a vida tem mais sentido quando nós deixamos de olhar para o nosso ego, nós deixamos de olhar para nós e que desejamos ajudar o outro. Não que vou me isolar, não é isso. Não é isso, é ter prazer de ajudar, ter prazer de servir, ter prazer de ajudar as pessoas, como Cristo fez. Como Cristo fez. Então, Jesus mostrou aos discípulos, e especificamente para Tiago e João, que no reino de Deus o engrandecimento provém do serviço prestado aos outros. O reino de Deus é isso. Jesus, o nosso exemplo, nos serviu pagando um resgate por nós, porque não podíamos pagá-lo. A morte de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Essa foi a razão da morte do Senhor. Os discípulos pensavam que a vida e o grande poder de Jesus os libertaria do domínio de Roma, foi o que nós falamos. Eles acharam que seriam libertos daquele domínio de Roma ali e viver tranquilo lá. Jesus governando, querendo estar ali no seu trono, à sua direita, à sua esquerda. Mas Jesus lhes afirmou que a sua morte, a sua grande humilhação, os libertaria do domínio do pecado. Muito maior, né? Jesus nos libertar do domínio do pecado do que do domínio romano, do que do domínio que está tendo agora, né? Na nossa nação e outros países. Vamos tomar cuidado pelo que nós temos sido dominadas. Mas sim, com a graça de Jesus, com o sangue dele, nós fomos libertas do domínio do pecado. Jesus lançou e ainda hoje lança esse desafio aos seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. Não apenas seguidores. Somos discípulos. Discípulos, né? Não sei se fala discípulos. Nós servimos ele. Somos membro do corpo do Senhor Jesus. Não apenas seguidores, não.
Então, hoje, queremos as posições mais elevadas no reino desse mundo ou preferimos o reino de Deus com seus valores totalmente inversos? Você está disposta a viver essa inversão de valores? O que o mundo tem para te oferecer ou o que Cristo tem para te oferecer? O que você está disposta? O que eu estou disposta? Jesus, ele vai, gente, interligando tudo de uma maneira tão gloriosa, né? Tão linda, sobre a riqueza, sobre a humildade de uma criança, sobre quem é maior. Aí vem essas perguntas, quem é maior? E é a humildade. O próprio Cristo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todo momento devemos buscar essa humildade, buscar essa sinceridade, buscar no Senhor esse desejo de servir como Ele. Então, vamos lá, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o ouvido dele estava atento. Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Olha que lindo. Olha que lindo. Quanto aprendizado a gente tem nesse cego de Jericó. Ele ouviu, ou seja, ele estava à beira do caminho, ele era mendigo, e ele ouviu o relato de Jesus. Ouvindo os relatos de Jesus, ele ouviu que Jesus passava por ali. Olha que interessante. Né, acontecimento, né, desse último capítulo, Marcos nos mostra Jesus curando esse cego. Usando essa cura, o mestre completou os seus ensinamentos antes de chegar em Jerusalém e tratou sobre objetividade. Devemos notar que Mateus menciona a cura de 2 cegos quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas e Marcos mencionam apenas um cego e narram o milagre quando Jesus entra em Jericó. Essas diferenças podem ser explicadas, porque provavelmente existiam sim 2 cegos. O Bartimeu, por ser o mais enérgico, recebeu destaque. Por quê? Porque ele clamou, porque ele gritou. Ele não ouviu a voz da multidão, mas sim a voz de Jesus. A multidão falou com ele para parar. Olha, você está incomodando, para de gritar. Quem está te pedindo, impedindo? Quantas vozes você tem dado ouvido? Às vezes a voz aí de dentro achando que você não é capaz, ou alguém fala para você desistir? Será que você está dando ouvido a essas vozes? Bartimeu não. Bartimeu, ele continuou clamando. Os cegos pediram a cura quando Jesus entrava na cidade, mas só foram atendidos quando ele deixava a cidade. É possível ainda que a cura tenha acontecido quando Jesus saía da velha Jericó e entrava na nova Jericó, construída por Herodes. Mas o importante é a atitude desse cego. Ele ouviu, sim, a voz de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava por ali e ele não deu ouvido à voz daquelas pessoas tentando calar. E quando o chamou, quando falou com ele, olha, o mestre te chama, ele saltou de uma vez só, deixou a sua capa e foi até Jesus. Mais uma vez, Jesus disse, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus. A fé salva. Nesse sábado nós tivemos uma mensagem aqui sobre Naamã, sobre a mulher do fluxo de sangue e sobre a filha de Jairo. Naamã, ele teve fé que foi até Eliseu, mas ele teve ação de ir até Eliseu. Nós vimos que aquela mulher de fluxo de sangue teve fé. Jesus falou, a tua fé te salvou. Mas se ela tivesse ficado em casa, ela não teria sido curada. Ela teve que ir, enfrentar seus medos, mesmo
tendo a possibilidade de ser apedrejada, porque naquela época a mulher era tomada como imunda, não podia ficar no meio da multidão. Mas ela teve ação e foi. E Jairo foi até Jesus pedindo a cura pela sua filha. Está vendo que a fé deve ser com ação? Deve ter ação para receber a cura. Se ele tivesse ficado calado, Jesus não tinha o ouvido. Jesus não tinha parado e mandado chamar. Então ele teve fé e ele agiu, gritando por socorro. Mulher, não desista. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Ele há de socorrer. Eu não sei a sua situação. Algumas mulheres aqui nós sabemos a situação que é a enfermidade. Algumas nós sabemos sim, mas continue clamando. Não desista. Não desista, às vezes a sua situação é problema com seu filho, com seu marido, nós não sabemos, com alguma pessoa da sua família, mas continue clamando, continue buscando o Senhor. Não desista, não dê ouvido a essas vozes que falam para você parar, que falam que você está incomodando. Não, continue clamando, buscando, com a fé e ação, o milagre vai chegar. Em nome de Jesus, e é esse Jesus que nós cremos, que nós servimos e que ele age na nossa vida. Quem toma posse dessa palavra em nome de